Bom, agora eu acho que vai. Espero que dê certo. Esperar o pessoal acabar de entrar e aí eu retomo de onde eu estava. Mas só para entender, muitas pessoas me procuram para saber como é que entra aí no mercado da orientação profissional, como é que faz para começar de fato a trabalhar com orientação. E aí eu resolvi começar a trazer alguns conteúdos dos que eu ensino nos cursos, do que eu falo para as pessoas aqui para o Instagram. E porque isso também me alegra, isso me motiva bastante, compartilhar com as pessoas como é que foi o meu passo a passo, como é que eu consegui os meus primeiros resultados na orientação, como é que eu consegui de fato mudar a minha perspectiva de carreira e começar a trabalhar só com orientação profissional. Então, como eu vinha dizendo antes da conexão ficar ruim, eu defini 8 passos, eu tenho aqui o rascunho, depois eu vou postar esse rascunho para vocês, de como é que a gente tem que fazer, o que, que a gente precisa preparar para assumir na nossa vida a orientação profissional de carreira como o nosso trabalho. Como é que a gente faz para começar de fato com a orientação profissional de carreira. Mas antes eu gostaria de dizer que eu trabalho com orientação profissional desde quando me formei. Me formei em 2014 e a partir de 2015 eu já comecei a atuar só como orientador profissional de carreira e professor na área da orientação profissional de carreira. Eu trabalho com isso porque eu sei que dá para viver de orientação profissional, porque eu sinto que a orientação, o papel do orientador, é um papel importante na sociedade, porque faz diferença na vida das pessoas e muitas vezes as pessoas não entendem, psicólogos, psicólogas, pedagogos, pedagogas e demais profissionais não entendem que dá para você viver só com orientação profissional, trabalhar só com orientação profissional e aí deixa a orientação profissional em segundo plano como uma renda extra, como uma segunda possibilidade de trabalho. E a minha missão aqui, nessas próximas segundas-feiras, é tentar trazer para vocês um pouquinho desse passo a passo de como tornar a orientação profissional a sua fonte de renda, a sua fonte de trabalho, como é que você estrutura um trabalho em orientação profissional de carreira, porque é possível comigo, é possível com outras pessoas que eu conheço e também é possível com você, tá bom? Então vamos nessa. Eu coloquei aqui que uma das coisas que a gente precisa entender são as teorias em orientação profissional de carreira. Bom, assim como a gente precisa conhecer as teorias em psicologia, a gente precisa conhecer as teorias em orientação profissional de carreira. Por quê? Porque cada uma das teorias tem a sua forma de enxergar como é que as pessoas escolhem as suas profissões e se desenvolvem profissionalmente. Cada uma das abordagens teóricas, cada uma das visões teóricas tem a sua base de como você vai trabalhar o seu processo de orientação profissional de carreira. Isso ajuda você a se entender como profissional, ajuda você a entender a pessoa que você vai atender e ajuda você a angariar os meios de trabalho com a sua forma de atuação. Ajuda você a entender a sua forma de atuação. Basicamente, a abordagem ela dá a base, a teoria dá a base para você trabalhar. Em orientação profissional, as abordagens, as teorias, elas se conversam muito bem, elas se complementam em muitos momentos, mas você precisa conhecer as teorias para você não fazer um trabalho eclético, para você não fazer um trabalho de qualquer forma misturando teorias em momentos que elas não podem ser misturadas. Por que é bom conhecer as teorias antes de você escolher a sua teoria? Porque esse conhecimento dá uma visão histórica para a gente, dá uma visão contextual para a gente que vai começar a trabalhar com orientação profissional. Em cada época, em cada contexto, em cada visão de mundo, em cada momento da história da humanidade, a escolha profissional e o desenvolvimento de carreira foi visto de um jeito diferente. Quando a gente pega a primeira abordagem teórica, a primeira teoria em orientação profissional, ela via o homem determinado a um tipo de profissão. Ela nasceu por volta de 1905 e foi publicado o primeiro livro por volta de 1909. Então, ela via o ser humano como um ser determinado, com uma vocação determinada.
um ser determinado a fazer uma atividade profissional, uma atividade vocacional. Então, naquela época, quando a gente entende essa teoria, quando a gente usa essa teoria, a gente percebe que naquele momento, ok, você conversar sobre orientação vocacional, sobre teste vocacional, sobre o conceito de vocação. Mas com o passar do tempo, a gente precisa entender que as teorias evoluem. Por isso é importante você estudar as próximas teorias, como por exemplo a teoria tipológica, a teoria desenvolvimentista, a teoria sociocognitiva, a teoria sociohistórica, a teoria histórico-cultural, porque cada uma delas vai apontar uma visão de mundo, vai apontar como é que a pessoa escolhe a sua profissão, como é que a pessoa se desenvolve profissionalmente. E aí, uma dica para que você entenda cada uma dessas teorias, para você escolher a sua teoria, para você escolher a sua abordagem, que é o segundo ponto importante que eu vou dizer hoje, é importante que você pense antes de escolher a sua abordagem, antes de escolher a sua teoria, como é que você enxerga a escolha profissional e o desenvolvimento de carreira, o desenvolvimento profissional na sociedade atual. Como é que você, pessoa física, como é que você, não psicólogo, não pedagogo, não administrador, enxerga que as pessoas escolhem as profissões? Elas escolhem por uma necessidade pessoal, por uma necessidade social, elas escolhem por status, elas escolhem como as suas profissões? Depois que você der a sua própria resposta, você busca coerência, busca uma abordagem que tenha coerência com a sua própria resposta. E aí você entra no ponto 2, que é escolher uma abordagem. Por quê? Você, conhecendo as teorias, você pode escolher uma abordagem e essa abordagem vai dar base para o seu trabalho. Por exemplo, se você entende que as pessoas escolhem as profissões de forma mais determinada, que elas nascem com uma certa vocação, que elas nascem com certas aptidões, existem abordagens que pensam assim. Se você pensa que as pessoas têm um tipo de personalidade que combina com a profissão, existe uma abordagem específica que entende que o ser humano escolhe a sua carreira a partir da sua personalidade. Se você entende que a pessoa escolhe a profissão por conta do seu contexto, se você entende que a pessoa escolhe a profissão por conta da sua vida em sociedade, do seu momento social, existe uma abordagem também que contempla essa sua visão. E aí, veja só, quando você responde com a sua cabeça e depois você busca a resposta na abordagem, você tem uma capacidade, uma consciência e uma clareza maior para escolher a abordagem teórica que você vai trabalhar. A hora que você escolher a abordagem teórica que você vai trabalhar, é importante que você se aprofunde aprofundadamente a abordagem desenvolvimentista, que fala que as pessoas escolhem as suas profissões e se desenvolvem profissionalmente num processo de longa duração, que são que as pessoas passam por momentos em que o seu desenvolvimento profissional e o desenvolvimento humano dessa pessoa se influenciam e se interferem mutuamente. Então, isso significa que a vida que a pessoa leva determina a profissão que ela vai escolher e a profissão que ela escolhe determina também a vida que ela vai levar. Quando eu escolho essa abordagem e eu me aprofundo nessa abordagem, isso me ajuda a atuar, isso me ajuda a compreender as dores da pessoa que me procura. Isso me ajuda a compreender como é que a pessoa está se sentindo no momento que ela vem e me fala: Vinícius, eu não sei qual profissão eu devo escolher. Eu não sei se eu vou para a faculdade federal, se eu fico na faculdade particular, se eu fico 3 anos para passar numa faculdade X, ou se eu entro na faculdade que eu tenho mais facilidade. Então, isso faz com que eu compreenda um pouquinho melhor como é que as pessoas se sentem no momento da escolha. Se eu tenho uma visão desenvolvimentista, eu tento entender o que a pessoa está vivenciando no seu processo de desenvolvimento pessoal e o que acontece no seu entorno, para entender o que tem de influência nessas duas coisas, no desenvolvimento pessoal e no desenvolvimento social, no desenvolvimento de carreira. Agora, se eu já parto de uma abordagem que ela é mais determinista, eu vou tentar, por meio de testes, por exemplo,
entender qual é o tipo de vocação dessa pessoa, qual é o tipo de aptidão dessa pessoa, qual é o tipo de habilidade dessa pessoa e encaixar essa pessoa numa profissão. É claro que essa palavra vocação, esse encaixe é uma questão já desatualizada em psicologia, mas é só para que a gente entenda a metodologia da escolha de uma abordagem para que ela serve. Você então precisa, primeiro, conhecer basicamente quais são as teorias que existem, depois você precisa escolher qual é a teoria que você vai usar como base para compreender como é que as pessoas escolhem as suas profissões e se desenvolvem profissionalmente. Depois é importante, o terceiro ponto, é importante que você entenda que a orientação profissional tem começo, meio e fim. Isso é muito importante. A orientação não é um processo que tem começo e ela vai sem fim. Ela tem começo, meio e fim. A pessoa começa um processo de orientação profissional com um objetivo. Esse objetivo deve ser identificado na entrevista inicial, no primeiro momento que você tem com o seu orientando. Diferente de outros trabalhos que a gente faz, como por exemplo uma psicoterapia, que tem sim um objetivo, tem sim começo, meio e fim, mas pode durar um longo tempo, um longo período, a orientação profissional tem um período quase que pré-definido. Pode durar 4 sessões, pode durar 6 sessões, pode durar 8 sessões, pode durar 10 sessões, mas raramente vai passar de 12 sessões. A média de um atendimento em orientação profissional é de 6 a 8 encontros. Saber que tem começo, meio e fim te ajuda a ter previsibilidade do tanto de pessoas que você precisa atender, te ajuda a ter previsibilidade das técnicas que você vai utilizar, dos testes que você precisa comprar, de tudo que você vai fazer ao longo do processo. Te ajuda a compreender o todo do processo de escolha profissional de quem você está atendendo. Te ajuda também, ao longo do tempo, a entender já na entrevista inicial se aquele processo vai ser um processo mais longo, se vai ser um processo mais curto, se a pessoa vai ter mais dificuldade ou menos dificuldade para entrar nesse começo, nesse meio e nesse fim do processo. Entender também, no quarto ponto, é importante que você aprenda quais são esses momentos de começo, meio e fim. A estrutura do processo, esse começo, meio e fim, é uma estrutura que tem 3 momentos. O primeiro momento sendo o momento de autoconhecimento e levantamento de interesses, o segundo momento sendo o momento de busca de informações profissionais e o terceiro momento sendo o momento, de fato, da tomada de decisão. Então, existem outros autores, outras visões que falam de momentos de planejamento, momento de projeto de vida e é preciso entender que basicamente esses 3 momentos que eu acabei de dizer, eles são momentos que dão base para o processo de orientação, mas eles não são momentos fixos. Então, não são uma forma de estrutura fixa. São pilares que dão base para uma escolha profissional consciente, para uma tomada de decisão consciente ao longo do processo. Você entendendo que o seu orientando precisa passar por um momento de autoconhecimento, de levantamento de interesses, depois você precisa se aprofundar nas informações profissionais, para que depois ele chegue na tomada de decisão, para que depois ele faça de fato a sua escolha profissional, te ajuda a preparar as técnicas, a preparar os testes, a preparar as perguntas que você vai fazer, as conversas que vocês vão ter ao longo do processo de orientação profissional. Então, olha só, o primeiro passo, só recapitulando para a gente entender. A primeira coisa, você precisa estudar teorias, conhecer as teorias. Depois, escolher uma abordagem. Entender que a orientação profissional tem começo, meio e fim. Depois, entender qual que é essa estrutura de começo, meio e fim. Mais adiante, o quinto ponto é que você conheça as técnicas de orientação profissional, as dinâmicas de orientação profissional e também os testes de orientação profissional. Mesmo que você escolha uma abordagem, como por exemplo a sócio-histórica, que não se utiliza de testes. Existem abordagens que escolhem não atuar com testes psicológicos e ok, tudo bem, não tem problema nenhum. Porém, é importante que você conheça as técnicas, as dinâmicas e os testes. Para quê? Para que você saiba chegar no mesmo objetivo e no mesmo resultado que o teste chegaria para você por meio de entrevistas, por meio de conversas, por meio de um bate-papo com o seu orientando e até mesmo por meio de técnicas.
é bom que você aumente cada vez mais o seu repertório. O que deve ter no seu repertório, segundo a minha visão? Tem que ter no seu repertório técnicas dinâmicas de autoconhecimento, testes de interesses profissionais, de personalidade profissional, de autoeficácia, de maturidade para a escolha profissional. Devem existir as técnicas e as dinâmicas que te ajudem a alcançar os objetivos de cada um desses momentos que eu acabei de dizer, que são de autoconhecimento, levantamento de interesses, busca de informações profissionais e a tomada de decisão. Quanto mais técnicas você tiver, melhor vai ser para o seu orientando, para o seu processo, e mais vai te dar segurança ao longo do processo. Veja só, quando eu tenho uma carta na manga, quando eu tenho segurança de técnicas e atividades para fazer com o meu orientando, eu vou mais seguro para o processo, eu trabalho com mais habilidade cada uma das sessões. Então veja só, suponhamos que eu vá atender uma pessoa na segunda sessão e ela seja uma pessoa bem tímida. Quando eu tenho uma técnica, que é uma técnica, por exemplo, as frases para completar, essa pessoa que é tímida, ela vai ter que falar nas frases para completar, ou pelo menos escrever. Isso me ajuda a ter uma carta na manga para fazer a pessoa falar um pouco mais comigo, para que eu conheça ela melhor e para que ela se conheça um pouquinho melhor. Então, isso é muito importante. O seu repertório de técnicas e dinâmicas, a cada ano, a cada semestre, ou mesmo a cada curso que você fizer, a cada época da sua vida, ele precisa expandir, ele precisa aumentar. Eu comecei atendendo conhecendo 6, 8 técnicas diferentes. Hoje, por exemplo, eu tenho lá um repertório de 28 técnicas e dinâmicas diferentes, fora os testes que eu conheço e uso para trabalhar com orientação profissional. Então, a cada vez, a cada época, a gente precisa ir adicionando técnicas e dinâmicas ao nosso repertório, tá bom? A Vivi está falando aqui, quando oportuno, faça uma live também sobre as abordagens. Eu vou fazer, tem um vídeo no meu canal do YouTube falando brevemente sobre cada uma das abordagens. Eu acho que dá para você achar lá, procurando abordagens teóricas em orientação profissional de carreira, mas eu vou fazer aqui no Instagram também para vocês, tá bom? Além de conhecer as técnicas e dinâmicas, bom, aqui vamos pensar assim, ó. O primeiro ponto, você precisa conhecer as teorias, depois você precisa escolher a sua abordagem teórica em orientação profissional. Depois você precisa entender que tem um processo início, meio e fim. Saber a base desse processo que eu acabei de dizer, autoconhecimento, busca de informações, tomada de decisão. Conhecer as técnicas que ajudem nesses momentos que eu acabei de dizer. Depois você precisa começar então a divulgar o seu trabalho. Você tem que começar a mostrar o seu trabalho para as pessoas. Você precisa levar para as pessoas o seu nome. Faça uma divulgação boca a boca. Como é que eu comecei a me divulgar? Eu falei para os meus amigos, para os meus colegas, para as pessoas que se formaram comigo, para todo mundo que eu podia, que eu estava trabalhando com orientação profissional de carreira. Primeira coisa, uma divulgação boca a boca. A gente está no momento das redes sociais, a gente está no momento de que precisa aparecer nas redes sociais, mas eu coloquei aqui como o 7º passo aparecer nas redes sociais. Antes, a gente precisa contar para os nossos professores, para os nossos colegas de trabalho, para os nossos amigos, para os nossos familiares de orientação. As pessoas conhecem adolescentes, as pessoas conhecem pessoas em início de carreira. Assim que eu comecei, assim que as pessoas que eu mentoro, que eu supervisiono começam. Por quê? A gente precisa mandar para os nossos contatos. Eu sou psicólogo, eu sou pedagogo, eu sou administrador, ou eu sou gestor, e eu tenho especialização, eu tenho curso, eu tenho formação, e eu trabalho com orientação profissional de carreira. Precisa contar isso para as pessoas, precisa mandar no boca a boca, precisa falar que você faz. Porque senão você nunca dá o seu primeiro passo, senão você nunca dá o start no seu trabalho. Isso é muito importante. Você não pode esconder que você começou a trabalhar. Como é que você tem segurança para fazer isso e tem clareza de que você já pode fazer isso? Seguindo todos os passos anteriores, conhecendo as teorias, estudando as técnicas, escolhendo a sua abordagem
entendendo as etapas do processo e assim sucessivamente, tá bom? Depois, o sétimo passo, aí sim, você tem que produzir muito conteúdo para as redes sociais, você tem que postar o tempo todo sobre aquilo que você faz. Você precisa abrir caixinha de pergunta sobre o tema que você trabalha. Se você trabalha com transição de carreira, você precisa conversar sobre transição de carreira nas redes sociais o tempo todo. Se você trabalha com a primeira escolha, você tem que falar sobre as dores da primeira escolha o tempo todo. Se você trabalha com uma pessoa que está em processo de aposentadoria, tem que falar de como ajudar. Só, no meu Instagram, apesar de que o meu feed está mais paradinho as últimas 2 semanas, mas eu estou aqui falando toda hora, o tempo todo, o que eu faço. As pessoas precisam conhecer o meu trabalho. Eu preciso chegar até as pessoas. Inclusive, um dos meus por meio do Facebook. Na época eu não tinha Instagram ainda. E aí chegou por meio do Facebook. Eu estava lá, eu fiz uma postagem falando o que é orientação profissional, o que faz um orientador profissional, qual é o papel da orientação profissional. Foram as primeiras postagens. Em uma delas a pessoa pediu o meu contato, entrou em contato e começou o seu processo de orientação profissional de carreira comigo. Então, faça isso. Começa a postar. Não precisa ser todos os dias, toda hora. Não precisa postar 3 conteúdos por dia. Você pode postar 1 por semana, depois passa para 2 por semana, passa para 3 por semana, até quando você conseguir postar 7 por semana. E aí você vai chegar em mais pessoas. Quanto mais você aparece, mais você é lembrado, mais você consegue resultados com o seu trabalho. E por fim, o último ponto é você fazer parcerias com as pessoas, fazer parcerias com clínicas que não têm orientadores profissionais, orientadoras profissionais, fazer parcerias com escolas e parcerias com instituições. Como é que você faz parcerias? Você chega e oferece um benefício para aquela instituição, um benefício para aquela escola, um benefício para aquela clínica. Qual é o benefício? É básico. Naquele lugar não tem orientação profissional, eu vou fazer o trabalho de orientação profissional. Como? Eu entrego todo o meu conteúdo de orientação profissional para aquele lugar e, em troca, eles me ajudam a conseguir mais pessoas para atender. Como? Você aparecendo o seu rosto, ajudando as pessoas, que seja por meio de uma palestra, que seja por meio de um workshop, que seja por meio de uma roda de conversa. Se você fizer um bom trabalho, as pessoas vão te procurar. Você precisa ajudar as pessoas para as pessoas terem reciprocidade com o seu trabalho. Então, como é que você faz isso? Você não vai, na minha opinião, tá bom? E aí, questões de marketing também, você não vai chegar simplesmente e falar, olha, eu tenho uma proposta de orientação profissional para a sua escola e custa R$3.000 para eu fazer um processo de orientação aqui com os alunos X. Não. Você vai primeiro chegar oferecendo valor. O que é oferecer valor? Uma palestra gratuita, um workshop gratuito, uma roda de conversa com os pais gratuita e vai ajudar essas pessoas. E aí depois o seu nome vai ficar marcado naquela escola para aquelas pessoas. E assim eu também consegui várias pessoas para atender, fazendo algumas palestras em alguns lugares gratuitamente para conseguir fazer o meu nome aqui na cidade onde eu moro. Hoje em dia eu tenho já uma certa estabilidade de orientandos, as pessoas me procuram com certa frequência, muitas pessoas eu encaminho, muitas pessoas eu atendo. Por quê? Porque no começo eu estava em todas as escolas particulares, públicas, escolas de balé, instituições, qualquer lugar, dando palestra falando sobre orientação profissional, como escolher uma profissão, como se desenvolver profissionalmente. E era gratuito, e assim eu fui fazendo meu nome. Quando a gente chega num certo nível, quando você chegar num certo nível de carreira, você pode escolher não ser mais gratuito, mas no começo eu sugiro que você ofereça gratuito para depois você começar a cobrar quando as pessoas te procurarem no particular, tá bom? Com a pandemia, essa questão de palestra ficou tão difícil, mas olha, a gente pode fazer por meio do Google Meet, por exemplo. Eu tenho fechado uma parceria para trabalhar com uma disciplina de projeto de vida e a gente vai trabalhar através do Google Meet. Então, ou em outras plataformas, como o Zoom, por exemplo, a gente pode fazer por meio dessas plataformas. Perde qualidade no sentido de contato pessoal e tudo mais? Perde, na minha opinião perde, mas você pode continuar o seu trabalho com um pouco mais de dificuldade, mas você não precisa parar
o seu trabalho de divulgação por conta da pandemia, tá bom? Algumas outras coisas vão surgir, dificuldades vão surgir para você começar na orientação profissional. Primeiro, sempre lembre de estudar. Depois lembre de buscar supervisão quando você tiver dificuldade de começar, quando você tiver dificuldade de crescer, de avançar, busca supervisão. Quando você travar em algum caso e não conseguir atender, busca supervisão. E psicoterapia quando você tiver alguma necessidade pessoal envolvida com o seu trabalho de orientação profissional, tá bom? É possível fazer orientação profissional online? Quais os desafios? É possível, eu estou fazendo, estou atendendo online. Os desafios são os instrumentos, os testes. Esse é o maior desafio porque a gente tem pouquíssimos testes que são validados para serem aplicados e corrigidos online. Existem muitos que a correção pode ser feita online, mas outros, a maior parte não pode ser aplicado online. Eu não posso projetar a folha do teste, por exemplo. Entre outras coisas, como a conexão. Hoje aqui a gente teve algumas quedas de conexão no processo online, tem essas quedas de conexão também, tanto pela minha parte quanto pela parte da pessoa que eu estou atendendo. Algumas técnicas que você precisa que a pessoa escreva ali na sua frente, que você vai conversando, isso atrapalha um pouquinho, é um desafio, mas não deixa o processo menos importante para a pessoa que está passando por ele, tá bom? A gente pode fazer a orientação profissional online da mesma forma que a gente faz presencial, só que adaptando as técnicas, tá bom? Adaptar como? Eu não posso pegar um teste que é aplicado presencialmente e começar a aplicar ele online, isso não posso. Eu não posso pegar qualquer técnica e fazer ela online, eu preciso ver se ela cabe no presencial, tá bom? Exatamente, foi por isso que você perguntou, por causa dos testes. Muitas pessoas têm essa questão. Eu posso aplicar o teste? Você precisa ver lá na editora do teste se ele pode ser aplicado e corrigido online, tá bom? Bom, minha gente, por fim, esses 8 passos que eu coloquei, depois eu vou colocar ele aqui no feed para vocês também, eles não são assim, primeiro passo, segundo passo, terceiro passo, um de cada vez. As coisas acontecem ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo que você faz o primeiro passo, você já vai fazendo o seu 8º passo, você já vai começando a conversar com uma escola para fazer a sua primeira palestra, você já vai produzindo conteúdo para as redes. Você tem que fazer meio que tudo ao mesmo tempo. Não espera uma coisa, depois a outra, você precisa fazer tudo meio que ao mesmo tempo, tá bom? Eu vivenciei esses 8 passos, esses 8 pontos aqui, no início da minha carreira de forma totalmente caótica. Eu coloquei aqui todo organizadinho, assim, um depois do outro, só de forma didática, para vocês entenderem, para que os meus alunos entendam, para que o enredo fique de forma didática. Mas as coisas na vida real elas vão acontecendo meio que tudo ao mesmo tempo, tá bom? Por isso eu sempre indico supervisão, estudos e psicoterapia, e na psicologia a gente não oferece desconto nem promoção, tá bom? Você vai oferecer o seu serviço, você vai dar a palestra, a pessoa que te procurar, você vai oferecer o seu preço para ela, o seu valor, tá bom? Se você fizer um desconto para a Escola X, isso lá no nosso Código de Ética da Psicologia, isso não pode acontecer. A não ser que exista alguma brecha que eu ainda não tenha conhecimento, tá bom? Aí eu não consigo te explicar, tá? Mas a questão da promoção, dependendo de outras, se você for de uma outra área que não a psicologia, por exemplo, aí cada um vai ter que seguir o seu próprio código de ética, ok? Mas, por exemplo, olha a forma que eu fui conseguindo alguns orientandos nas escolas. Eu dou a palestra, deixo meu nome e meu telefone com os professores e coordenadores e aviso os alunos, olha, se alguém se interessar pelo trabalho, o meu contato está com a coordenadora, o meu contato está com a professora. E aí as pessoas geralmente procuram assim, tá bom? Bom, gente, é isso que eu tinha para dizer. Se tiverem alguma outra dúvida, eu agradeço a participação de vocês. Eu fiquei muito feliz com a participação de vocês aqui nos comentários e a gente vai se falando provavelmente nas próximas segundas ou outros dias eu apareço aqui
Vou tentar trazer convidados também para falar sobre outros assuntos. E aí, peço que vocês interajam comigo, façam perguntas, porque isso é muito importante para a gente avançar e para eu produzir mais conteúdos de qualidade aqui para vocês, tá bom? É muito importante falar sobre código de ética, é muito importante. Eu como sou psicólogo, eu tenho que seguir o que está no meu código de ética, né? Então, não posso quebrar as regras que eles propõem lá pra gente. Quem é pedagogo tem que seguir o conselho de ética da pedagogia, e assim sucessivamente, tá bom? A gente precisa entender essas questões legais do processo de trabalho. É isso aí, minha gente. Muito obrigado, muito boa noite para vocês. Eu agradeço demais a presença de todos e de todas vocês. Eu vou ficando por aqui e a gente vai se falando nos stories, na DM, pode mandar pergunta. Manda depois dessa live, é a hora que eu postar no IGTV para outras pessoas, para elas assistirem. Marca as pessoas nos comentários para elas assistirem, porque eu acho que esse conteúdo vai ajudar algumas pessoas que quiserem entrar no mundo da orientação profissional, tá bom? Muito obrigado, a Elo tá dizendo obrigado aí. A Elo é uma aluna minha do meu curso de práticas de orientação profissional de carreira. Muito obrigado, viu, gente? Valeu!